Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada espetacular, uma viagem de escala para entender como a vida se organiza, sabe? Do infinitamente pequeno até o nosso planeta inteirinho. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos pensar numa coisa do dia a dia. Olha só, de um lado, a bagunça total, um quarto revirado, uma gaveta que é impossível de achar qualquer coisa. Do outro, a ordem, tudo arrumadinho no seu lugar, super funcional. A gente sente na pele como a organização faz diferença, né? E aí vem a pergunta, tá, mas o que uma gaveta de talheres organizada tem a ver com biologia? A resposta é simplesmente tudo, porque organização não é só uma boa ideia para arrumar a casa, é o princípio fundamental que rege toda a vida que existe. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa viagem começa bem aqui, nos componentes mais básicos de todos, a fundação de absolutamente tudo que a gente chama de vivo. E o nosso ponto de partida é o átomo. Pensa nele como se fosse a menor pecinha de Lego do universo. Sozinho, um átomo não está vivo, claro, mas sem ele, nada existiria. Ele é a base de toda a matéria. Agora, quando esses átomos se dão as mãos, eles formam as moléculas. Esse é o primeiro degrau que a gente sobe na escada da complexidade. A famosa molécula de água, o H2O, é um exemplo perfeito. Dois átomos de hidrogênio se juntam com um de oxigênio e criam algo totalmente novo. E a coisa vai ficando mais complexa. As moléculas se organizam em estruturas ainda mais especializadas, as organelas. Pensa nelas como se fossem as máquinas, os departamentos dentro de uma fábrica, sabe? Cada uma com um trabalho bem específico para fazer. E com todas essas organelas trabalhando juntas, a gente forma a célula. E aqui, gente, é o ponto-chave. A célula é o primeiro nível onde a gente pode dizer que alguma coisa está de fato viva. É como uma cidade microscópica cheia de vida, uma loucura. Ok, vamos fazer uma pequena pausa e olhar o nosso mapa. A gente começou lá no átomo, subimos para a molécula, passamos pelas organelas e chegamos na célula. Agora, vamos ver como esses blocos todos se juntam para construir algo muito, muito maior. Vamos então para a próxima etapa do nosso zoom out. É aqui que o mundo microscópico começa a se transformar no mundo macroscópico, aquilo que a gente consegue ver e reconhecer. Células que têm a mesma função se unem para formar um tecido. Elas criam uma verdadeira comunidade que trabalha em equipe. Por exemplo, o tecido nervoso, que é o que compõe todo o nosso sistema de comunicação interno. Daí, diferentes tecidos se agrupam para formar um órgão, como o cérebro. Um órgão já é uma estrutura super organizada, projetada para realizar tarefas vitais e bem complexas para o corpo todo. O próximo passo é a cooperação. Vários órgãos começam a trabalhar juntos para formar um sistema. O cérebro, a medula espinhal, os nervos, todos eles formam o sistema nervoso, que controla o corpo inteiro. É o trabalho em equipe no nível máximo. E, finalmente, a combinação de todos esses sistemas nos leva ao organismo, um ser vivo completo, individual. Pode ser uma bactéria minúscula, uma barata, uma árvore ou uma baleia gigante. Pronto, chegamos ao nível do indivíduo. E o mais fascinante é que cada um desses níveis que a gente subiu deu origem a um campo inteiro da ciência. A biologia molecular estuda as moléculas, a citologia estuda as células, a histologia foca nos tecidos e a anatomia nos órgãos e sistemas. A própria ciência se organizou desse jeito. Mas calma, a história não acaba aqui não. Agora, a gente vai dar um zoom out ainda maior para muito além de um único ser e ver como os organismos interagem entre si e com todo o ambiente ao redor. O primeiro passo nessa nova escala é a população. Basicamente, é um grupo de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área, no mesmo período, como todos esses ratinhos aí, compartilhando o mesmo espaço. Se a gente abrir mais o foco, a gente encontra a comunidade. É o conjunto de todas as populações de espécies diferentes que vivem e interagem no mesmo lugar. Pensa num recife de coral, sabe? Com os peixes, os corais, as algas. É uma verdadeira metrópole de espécies. Agora, adiciona a essa comunidade toda os fatores não vivos, a água, o solo, a luz do sol, o clima. O resultado é um ecossistema. É a soma da vida com o ambiente físico, tudo interagindo numa dança super complexa. Estamos chegando no topo da nossa viagem, na visão mais ampla de todas. Preparem-se para a perspectiva final, que engloba toda a vida como a gente conhece.
E aqui está ela, a biosfera. É um nível mais alto, a grande reunião de todos os ecossistemas do nosso planeta. É aquela camada fininha na superfície da Terra, onde a vida existe, desde o fundo dos oceanos até o topo das montanhas mais altas. E assim a gente completa a nossa jornada. A vida funciona como uma daquelas bonecas russas, sabe? Onde cada nível se encaixa perfeitamente dentro do próximo, que é sempre maior. Das moléculas até a biosfera, é uma hierarquia de complexidade que só aumenta, toda interconectada. Olha que loucura! A gente partiu de um único átomo e chegou a um planeta inteiro pulsando com vida. E tudo isso governado por um único princípio, a organização. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Qual seria o próximo nível? O que vem depois da biosfera?